Então, vamos lá. Para começar, eu quero dizer que eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, porque é muito esquisito ficar falando com um celular assim. Internet, tem muita gente avulsa, aleatória, que não entende muitas vezes o que a gente quer falar. E que eu sempre fui também muito fechado para falar sobre as minhas coisas, principalmente coisas tão profundas como essa que eu vou falar. Mas se alguma pessoa fizer diferença isso na vida dela, vai ter valido a pena, né? Eu não peço para ninguém acreditar, para ninguém seguir o que eu tô falando. Acredita se quiser, segue se quiser, porque não importa. Não que seja indiferente o que vocês acham, o que vocês pensam, mas é que eu sei o preço que eu paguei para descobrir isso. E é um preço além do entendimento para a maioria das pessoas. E essa coisa que eu vou passar para vocês é mais valiosa do que qualquer outra coisa que vocês possam achar que é valiosa. Enfim, vamos lá. Meu nome não importa, onde que eu moro não importa, porque não faz diferença. O que importa é o que eu vou falar aqui. Então, perde um tempinho aí, que na verdade não é perder. Escuta, se não fizer diferença na sua vida, é jogo que segue. Se fizer, que ótimo. Pra mim, por mim, todo mundo poderia se transformar depois que escutar isso, mas ninguém pode ser arrastado para a luz à força, né? Então, é isso aí. Para começar, um pouco do background da minha vida, só para fazer sentido um pouco e para sem rodeio não tirar a atenção do cerne da coisa. Com 11 anos minha família se separou, ficou totalmente desestruturada. Eu passei morando uns anos na casa de um tio, outros anos na casa de outro, quase nenhum tempo com meu pai. Comecei a trabalhar muito cedo, estudava, era um bom menino entre aspas, porque à vista dos outros era tudo bem, mas por dentro eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Com 22 anos eu entrei na faculdade de engenharia civil, na faculdade federal, e lá, antes também, mas lá principalmente eu comecei a beber muito, fumar tabaco, fumar maconha e tudo muito, festa, bebida, arrumei uma namorada lá também. Enfim, levava esse tipo de vida desregrada, em excesso. Chegou no momento que eu já estava perdendo a mão da faculdade, perdendo a mão de mim mesmo, do dinheiro que eu tinha que manter. Eu morava com mais 4 amigos. E quando chegou nesse ápice, um dia eu voltando da faculdade, eu sofri um acidente, fraturei a coluna em 3 lugares e desse dia em diante eu entrei meio que em um limbo, porque a religião que eu tinha antes era a mesma que a maioria tem. Fui batizado em igreja católica quando era moleque, mas aquela coisa morna, não tinha relacionamento com Deus, não ia na igreja, enfim, era igual a maioria de todos. Quando isso aconteceu, então, eu percebi que eu não tinha onde me apoiar, porque eu não entendia o que aconteceu, não aceitava, e nesse limbo que eu fiquei no primeiro ano, eu culpava os outros, culpava Deus, culpava as circunstâncias, culpava todo mundo, menos a mim mesmo. E hoje eu percebo que quando eu apontava um dedo para alguém ou para as outras pessoas ou para Deus, eu apontava 3 para mim. E que todo aquele sofrimento não estava servindo para nada, porque eu ainda continuava mais arrogante e petulante do que eu jamais tinha sido. E quando isso aconteceu, me fez conhecer alguém em mim
que sempre existiu em mim, mas sempre nas trevas. Alguém que não é tão bonito de se ver e que não... É até difícil de falar, era alguém que eu nem conhecia, que eu achava que nem existia, porque pra mim eu tinha aquela máscara de bom moleque, estudioso e blá blá. Pra mim eu era uma boa pessoa, igual a maioria pensa. Mas quando isso aconteceu, que eu fui levado ao extremo, que eu fui perdendo amigos, abandonei a faculdade, não tinha mais meu futebol, minha namorada foi embora, que eu percebi que eu perdi tudo que eu achava que era importante, aí sim eu me vi sem a minha máscara, porque eu não tinha mais pra quem fingir, mesmo não sabendo que eu estava fingindo. E então esse que morava dentro de mim se mostrou. E não é bonito, não foi, foi um período muito escuro. Então chegou no momento, depois de um ano e meio de limbo, sofrimento, dor, agressividade, que eu decidi que eu tinha que encontrar a resposta, que eu tinha que entender o porquê de tudo, o que é isso aqui onde a gente vive, o que são, qual é o sentido disso aqui tudo, por que isso tinha acontecido comigo, sendo que pra mim eu era uma boa pessoa. Então me abri, passei a buscar, tive um contato com o espiritismo, que até então me respondeu algumas questões e eu passei até a me tratar espiritualmente num centro espírita em Abadiânia, do João de Deus, é até conhecido, vai gente do mundo todo lá. Até a Oprah já fez uma entrevista com ele lá. O Serginho Grossman, enfim. Mas mesmo assim, por mais que algumas perguntas tinham sido respondidas, eu não parei de procurar. E indo mais a fundo, eu acabei me envolvendo com essa religião de nova era, que é meditação, criar a realidade com o seu pensamento, seu sentimento, você é o seu próprio Deus, a sua divina presença eu sou, você pode ter o que você quiser, é só se controlar e tal, e blá, e meditar. E eu passei a fazer isso durante 2 anos. 2 anos. Mas não parei de procurar também. Por mais que eu achava que eu estava no caminho certo nessa hora, eu não parei de procurar. Porque se fosse realmente verdade, eu poderia colocar ela à prova que ela ia permanecer. E depois de um tempo eu passei a me questionar que se eu era mesmo o meu próprio criador da minha própria realidade, que eu só era o universo experienciando a si mesmo, e que eu criaria minha realidade com minhas emoções, meus pensamentos, através do controle, da meditação, porque em 2 anos eu não tinha conseguido me fazer ficar bom de novo. Simples assim. Porque o que é uma cura para quem pode criar o que quiser? E eu sempre tinha tido um relacionamento próximo, não próximo, mas eu tinha uma coisa que me atraía em Jesus Cristo. E por mais que eu passei por esse caminho todo, eu sempre estava meio que sob o amparo dele. Então, quando eu comecei a me questionar por que eu não conseguia isso, eu passei a pensar também onde Jesus entra nisso tudo, porque se eu crio o que eu quero, se eu sou o meu próprio Deus, qual a finalidade do Calvário? Por que ele morreu na cruz? Por que ele pregou humildade? Por que ele se fez o menor de todos, sendo perfeito? Então, quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu tinha lido praticamente sobre todas as religiões, passado por todas. Simbolismo do Egito Antigo, a própria maçonaria, enfim. Não que eu me envolvi com maçonaria, mas esse simbolismo eu quis entender para poder discutir. E também li o Novo Testamento para poder ter com o que comparar. E a minha proximidade com Jesus foi ficando maior, até que chegou que eu me questionei isso. Se era tudo verdade, qual a finalidade de Jesus? E alguma coisa falava em mim sobre ele. Chegou num dia, então, que eu botei tudo na mesa. Eu falei, se for a verdade vai prevalecer, mesmo eu colocando ela em xeque. Então eu juntei todos os livros de espiritualidade, de geometria sagrada, de simbologia, de nova era, tudo, todos. Juntei cristal, todo tipo de
disso e falei, vou seguir o que Jesus só e somente só Ele mandou. Se nada mudar, eu volto. Mas se alguma coisa mudar, é sinal que eu estou no caminho certo. E porque para mim desconstruir não ia fazer diferença, porque eu tinha entrado para compreender, e se eu ainda tinha dúvida, não tinha cumprido a missão disso tudo. Então, nessa noite que eu tinha juntado todos esses livros, aconteceu uma coisa que mudou tudo. De madrugada, eu acordei, simplesmente sem poder me mexer. Nenhum músculo dos meus dedos, da minha mão, do meu pescoço, da minha face, eu não podia falar. E só podia mexer os olhos, mas como meu quarto é muito escuro, eu não podia ver nada. Mas eu só sentia um peso no meu peito e a uma distância assim, 10 centímetros do meu rosto, um grunhido como de algum animal, um ser indefinido, apavorante, e senti um pavor absurdo, além do entendimento. Não é um pavor humano, é um pavor do espírito. É algo sem explicação. Só quem segue isso e sente, quem sente isso, que consegue compreender. É um pavor tão absurdo que eu acho que se a pessoa sentir isso por muito tempo, o corpo dela não aguenta, ela morre. Porque é absurdo. Por mais que você não entenda realmente o que está acontecendo, mas você sabe que aquilo que está em cima de você não é algo dessas ordem de coisas que a gente conhece como realidade, é algo além, e que me pressionava, e dessa distância do meu rosto sugava pela minha boca como se fosse a minha força vital, o meu hálito de vida, e aquele pavor horrível, uma eletricidade no meu corpo inteiro. E eu lembro que como eu estava com essa espiritualidade de nova era recente na cabeça, eu falei o quê? Vou usar alguma técnica que eles ensinam, né? E nada conseguia. Se eu era o meu próprio Deus, emitir luz e blá, 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 isso tudo que eles falam, nada. Então, meio que instintivamente, eu lembrei de Jesus Cristo. Quando eu falei, Jesus, me ajuda. Acabou, na hora, eu já pude me mover. Então eu sentei na cama, fui acender o refletor do lado da minha cama, o refletor não ligou. Então eu acendi uma outra lâmpada que eu tenho, igual essas lâmpadas de emergência que eu deixo do lado da cama. Sentei na cama e aquele ser, aquela entidade ainda estava no meu quarto. Eu não via, mas eu podia sentir algo com espírito. É quase como se fosse um cheiro que é quase palpável, e me emitia um ódio. Era uma presença tão maligna, tão além da humanidade, da realidade, que eu julgava que nem podia existir. E aquilo eu ainda estava processando, e aquela presença no meu quarto. Então eu comecei a conversar com Jesus, pedir para ele afastar aquilo de mim, porque só ele conseguiu me libertar daquilo, me afastar daquilo. E fui rezando, orando, como vocês quiserem, orando, e até que com o tempo aquela presença parou de ser perceptível para mim no quarto. Quando ela passava por mim, era quase como se fosse uma brisa dentro do quarto. O lado que vinha eletrificava, não um arrepio normal, mas quase como a estática de uma TV. Quando você desliga, o seu corpo sente, percebe o lado que aquele ser estava. Então aquilo para mim era tudo novo. E quem era esse Jesus que a única coisa que me libertou disso foi Ele? Que poder é esse que tem no nome dele? E sei que muitos de vocês me falam, é a paralisia do sono, que a ciência fala que é quando você dorme, tem um sono REM, que é onde seu corpo libera hormônio para você não sair correndo durante o sono.
que é um hormônio GABA e blá, uma outra coisa, que o pessoal da nova era vai falar, é a catalepsia projetiva, é que você está deixando o seu corpo e tem essas entidades que são alucinações e blá, 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 blá. Não, não acredita nisso, não acredita nisso. É uma coisa maligna, é do mal, é algo além da nossa visão, algo além da visão, é algo além do nosso entendimento. E quando você passa por isso, você percebe, é um testemunho interior. E quando eu percebi sobre isso, passei a me envolver mais com Jesus Cristo. E quanto mais eu me aproximava dele, mais esses ataques durante a noite continuaram acontecendo. Às vezes eu acordava de um pesadelo, era só a presença que eu sentia. Às vezes era aquela eletricidade no corpo. Pesadelos, eu passei a ter 4 por noite. 3 era normal. E sempre chegou e culminou em um dia que eu acordei de madrugada e minha cama estava tremendo. Não precisa acreditar, não faz diferença. Eu só estou contando o que é. Que quem passa por isso sabe que eu estou falando a verdade. Enfim, depois disso, as únicas coisas que afugentavam essas coisas que vinham até no meu quarto era Jesus Cristo. Eu percebi que elas vinham só porque eu coloquei tudo em xeque e passei a seguir Jesus. Foi aí que eu percebi que existem dois lados, o bem e o mal, existe uma guerra acontecendo. E para mim aceitar o que os cristãos falavam, que para mim eu tinha como ingênuos, radicais, fanáticos, que demônio, diabo, isso existe, Satanás, blá blá blá, tudo isso, aceitar que isso era real foi muito difícil. Mas eu não tive outra opção a não ser acatar e perceber que quanto mais eu me aproximava dele, mais esses ataques continuavam. Até hoje ainda continuam. Mas a partir do momento que eu fui tirando hábitos que, segundo o cristianismo, segundo o evangelho, na verdade, não são tão positivos, a maconha, parei de beber, passar a viver uma vida santa. Esses seres mais e mais apareciam. É uma média de 3 pesadelos por noite. Só que esses ataques, essa paralisia nunca mais aconteceu. Às vezes vem um mais forte, mas quando você diz o nome de Jesus Cristo, não tem o que te faça te manter preso em alguma coisa, te liberta. Esses seres, essas entidades tremem de medo deles, que são, na verdade, os demônios que o pessoal fala. Existem, é tudo real. Então, é tudo verdade que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, se você acha que todas as religiões levam a Deus, ou que, se pior ainda, você é uma boa pessoa, é porque você ainda não foi apertada ao extremo de perder tudo que você achava que era real para poder ser testada no fogo, como eu fui, com esse acidente e com a perda de tudo que eu achava que era importante. Quando você chegar nesse limite, você vai perceber que existe um ser dentro de você que se esconde através dessa personalidade que não é bom, ele é malzinho. Por isso que o arrependimento é tão importante. Quando você reconhece que você não é bom, não é uma boa pessoa, você não é uma boa pessoa. Quando você se arrepende, você pode receber o Espírito do nosso Criador, que vai cada vez mais te mostrando quem você realmente é, o quão você precisa de arrependimento, e vai te abrindo a visão para compreender a Bíblia, as Escrituras, e esse Espírito te dá testemunho de que agora sim você perdeu a cegueira espiritual. Por isso que ele falava, essa gente tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. É porque estão cegos atrás dessa capa que a gente acha que é uma boa pessoa, que todos os caminhos levam a Deus. Não. Isso, o sistema religioso, o governo, a mídia esconde de você, porque a mídia está toda corrompida. Vai a fundo, coloque em xeque tudo que você acredita, você que é de alguma religião.
Não estou aqui pregando religião, estou pregando Jesus Cristo. E só Jesus Cristo e a simplicidade do Evangelho. Coloque em xeque se é verdade o que você acredita, coloque em xeque, porque a verdade sempre prevalece, não é? Se for verdade, vai prevalecer e você vai continuar seu caminho. Se não, você vai ser liberto. Então, põe em xeque e veja a realidade que você vive. Porque se a realidade é isso aqui, o que a gente vê e o que a gente é ensinado é isso aqui. Então, isso não é para ninguém acreditar. Põe em xeque. Teste você mesmo. Veja que o que a gente julga como realidade não é uma fração do que realmente existe, que é além dos nossos olhos, além do nosso entendimento. E só vem esse entendimento interior quando você passa a viver pelo Espírito. E não adianta dizer que vivem através de alguma religião que você vive pelo Espírito, porque não. Você só passa a viver pelo Espírito quando você segue única e exclusivamente a Cristo. Não existe religião, existe Cristo. Existe Cristo só. Enfim, é isso. Se não fez diferença para você, paciência. Se fez para você, uma única pessoa, foi para você que eu resolvi fazer isso. Mesmo sendo fechado, eu resolvi fazer isso. Então, o que eu te dou é mais valioso que prata e ouro. Eu te dou Jesus Cristo. Amém.